pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com as nossas aulas, os nossos encontros semanais. Para aqueles que ainda não me conhecem, que estão assistindo pela primeira vez, eu sou o professor Felipe, professor que vai trabalhar aqui com vocês temas relacionados à filosofia e à sociologia. Temas estes que nós procuramos cada vez mais fazê-lo na perspectiva da prova do Enem, certo? Então, muito bem, senhores. Hoje, como eu disse a vocês já nas outras aulas, que é importante que vocês deixem seus comentários, suas sugestões. Professor, aborda tal assunto, eu estou com dúvida nisto. E aí a gente vai trazendo as aulas, ou melhor, vai adiantando a sequência das aulas mediante a necessidade, mediante os pedidos. A aula de hoje eu estou atendendo um pedido de um aluno nosso, que acompanha nossas aulas aqui pelo canal Carlos André Over, certo? Que é sobre o existencialismo, a filosofia existencialista, que nós vamos começar lá falando do grande filósofo dinamarquês Kierkegaard, e vamos falar um pouco do Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, né? Ou seja, fazer essa revisão sobre o que foi o existencialismo, certo? Então, é uma sugestão de um dos nossos alunos que acompanha o canal e as nossas aulas. Então, é importante que você que está chegando agora pela primeira vez, né? E também você que já está nos acompanhando desde os nossos primeiros encontros, que vocês também façam essas sugestões. Isso é muito importante, né? E a gente vai trazer. Já disse que a nossa meta aqui é trabalhar daqui para o Enem todo o conteúdo que diz respeito à parte de filosofia e sociologia, certo? As duas aulas passadas, só fazendo um rápido resgate do que nós já trabalhamos aqui, nós tivemos aqui uma questão envolvendo com a temática indivíduo e natureza, uma temática muito interessante, que aí a gente está misturando assuntos de filosofia com assuntos de sociologia. Depois nós tivemos aí os teóricos do chamado Estado moderno, começando com Maquiavel, os contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. E hoje vamos sair um pouquinho dessas discussões políticas, né, que é muito interessante, e vamos para a filosofia existencialista propriamente dita. Ok, pessoal? Então, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Deixe suas dúvidas, deixe o seu comentário, né? Compartilhe essas aulas, porque essas aulas estão atingindo a tantas pessoas, né? Por onde eu me encontro, várias pessoas dizem: professor, eu estou acompanhando suas aulas, né? Até depoimentos aqui de alunos que dizem que não tem condições de estudar, que não tem como frequentar uma sala de cursinho, e estamos criando aqui uma sala virtual, né? Um cursinho virtual. Isso é muito importante. E outros dizendo: professor, eu não entendia essa disciplina, mas graças a essas aulas eu já estou começando a compreender. Então, tudo isso nós estamos vendo um resultado, estamos vendo um retorno. Não é em vão, né? Não é em vão. Ou seja, então, faça com que mais pessoas tenham acesso a essas nossas aulas. É muito importante, certo? E um trabalho que muito nos engrandece a todos que estão nas frentes das câmeras, né? Mas saiba que existem pessoas também por trás das câmeras, né? Fazendo com que essa aula aconteça, que essa aula dê certo, certo? Então, meu abraço, minha atenção a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, aos meus alunos do cursinho Over, no colégio Over, um abraço a todos que também acompanham as nossas aulas. E vamos começar hoje, ok, pessoal? Muito bem, o tema de hoje, como eu já disse, é a filosofia existencialista. Uma filosofia propriamente surgida no século XX. Quando se fala de existencialismo, vem logo na nossa mente a figura de quem? Sartre. Só que nós vamos ver que essa grande preocupação com a questão da existência, ela surge no século XIX, não é algo do século XX. E aí nós vamos começar hoje tratando sobre o filósofo dinamarquês, o Kierkegaard, que de fato é ele
que vai fazer toda uma reflexão sobre a existência, aquilo que será a base para o existencialismo do Sartre, da Beauvoir, do Camus, certo? Agora, pessoal, existe aqui uma diferença entre o existencialismo de Kierkegaard e o existencialismo desenvolvido no século XX com Sartre, Beauvoir, Camus e tantos outros. O existencialismo de Kierkegaard é, por excelência, um existencialismo cristão. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que devemos levar em consideração aí. Saber fazer essa diferenciação entre o existencialismo desenvolvido lá no século XIX e o existencialismo desenvolvido no século XX. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar com Kierkegaard, fazendo essa introdução do que é o existencialismo, Ou seja, entendendo aí a figura do Kierkegaard como aquele primeiro filósofo que ainda no século XIX, a partir de uma crítica de um outro filósofo, certo? Que filósofo é esse? Hegel. Por quê, pessoal? É preciso lembrarmos o seguinte: nós teremos aqui, obviamente, uma aula sobre Hegel. Hegel é um filósofo muito, digamos assim, complexo. É o filósofo do absoluto, E por essa filosofia do absoluto, ele se torna um tanto quanto complexo. Mas nós vamos simplificá-lo aqui para vocês, Ou seja, mas fazendo assim uma rápida resgate da filosofia de Hegel. Para Hegel, certo? Os indivíduos contribuem, a partir das suas ideias, para o aperfeiçoamento de si e de sua realidade. É o conceito de consciência, que Hegel vai especificar quando ele utiliza a expressão espírito. Então, tudo para Hegel é o espírito. A ideia do espírito absoluto. O que é o espírito absoluto? É justamente os conceitos do em si e o para si. O que é o em si e o que é o para si em Hegel? Ou seja, o em si é a essência da realidade. O para si é como esta realidade se apresenta a mim. E a partir da consonância, da interseção entre o em si e o para si, nós temos a ideia do espírito absoluto. Então, para Hegel, tudo é espírito. E como esse espírito dialeticamente desenvolve-se na história. Já para o Kierkegaard, não. Eu não devo estar preocupado com uma dimensão universal. A ideia de uma verdade universal. O espírito absoluto de Hegel é justamente o conceito de uma verdade absoluta, de uma verdade que se consome e chega a um ponto final a partir das inúmeras etapas do processo dialético. Hegel vai colocar isso numa obra muito importante chamada Fenomenologia do Espírito, onde nesta obra ele vai justamente fazer, juntamente com uma outra obra muito importante, chamada de Filosofia da História. E aí, meus queridos, não confundir história da filosofia com filosofia da história, certo? Então, Hegel ele concebe uma realidade universal, social. Essa é a grande questão, a construção de uma verdade universal. Entretanto, a crítica do Kierkegaard se concentra justamente aí. Por quê? Kierkegaard vai dizer, olha, peraí, não é que tudo é consciência, mas tudo é existência. Eu preciso compreender. A filosofia hegeliana é a filosofia do idealismo. Esse idealismo, essa consciência que condiciona até mesmo a existência.
Isso em Hegel. Kierkegaard vai dizer, não, peraí. O que deve ser levado em consideração, a verdade, ela está na existência. Ou seja, então eu preciso compreender essa verdade do indivíduo. E aí, diferentemente do que Hegel vai fazer, quando ele propõe uma filosofia da história, Kierkegaard vai fazer uma nova filosofia. Hegel ele quer compreender o seguinte: como a história ela é responsável por esse aperfeiçoamento do indivíduo em si, do sujeito individual, do sujeito particular e do sujeito universal. A filosofia de Kierkegaard não é uma filosofia que se preocupa com essa ideia de uma construção de uma verdade universalmente concebida ao longo da história. Mas a função da filosofia agora não é mais compreender essa consciência que se desenvolve no tempo e na história. Mas a filosofia agora busca entender a condição fundamental do homem. E a partir do momento em que a filosofia ela começa a preocupar-se com a condição fundamental do homem, qual é a condição fundamental do homem? Sua existência. Funda-se então aí o existencialismo. Essa é a grande inovação que o Kierkegaard ele trará para a filosofia contemporânea e, consequentemente, na fundação do existencialismo. Felipe, então o que é o ponto central da condição fundamental do homem? Suas escolhas. É aí que a ideia de escolha é um tema comum no existencialismo do século XIX, como também no existencialismo de Sartre. Ok, pessoal? Lembrando aí que a verdade é aquilo que importa para a compreensão do homem. Não é uma verdade, não é a tentativa de se construir uma verdade universal, mas uma verdade a partir da existência particular do indivíduo, certo? Uma filosofia que não busca mais uma análise do papel da história, mas uma filosofia agora que procura entender qual é a condição humana. E a condição humana é a escolha, é de fazer escolhas. E aí vai entrar um terceiro ponto. Quais são os 3 primeiros pontos que nós já vimos agora? É imprescindível que vocês não deixem escapar. O primeiro ponto, a desconstrução do conceito de uma verdade absoluta, universal, a partir da crítica do espírito absoluto de Hegel. O novo papel da filosofia, que não é mais fazer uma filosofia da história, mas agora é fazer uma filosofia da existência, da condição humana, da condição fundamental do homem. E esta condição fundamental do homem é o terceiro ponto, suas escolhas, certo? A partir daí nasce a angústia, o sentimento de angústia, que é um tema que nós vamos tratar. E esse tema da angústia tanto aparecerá em Kierkegaard, em Sartre e em Albert Camus. Ok, pessoal? Vamos em frente. Por que o Kierkegaard ele coloca justamente a ideia de que toda escolha ela produz em nós essa angústia? Primeiro, que ele coloca a ideia de escolha não sobre uma condição natural. O processo de escolhas não se dá por um desenvolvimento natural, ou seja, mas é algo ligado à própria existência particular do homem. Por exemplo, aí eu coloco aí um exemplo nas nossas observações, na nossa introdução. Como escolher uma faculdade para cursar? Não há nenhuma condição que te leve a decidir. Quando eu estou falando de condição, pessoal, é uma condição natural, beleza? Já que tenho uma família de médicos, é natural que eu preste para a medicina? Na verdade, não. Não há nenhum processo natural que decida por você. Todas as escolhas são possíveis. Tanto você prestar medicina como não. Isso não é uma questão natural, pré-estabelecida.
uma condição necessária, porque toda a sua família é de médicos, então você deve seguir a carreira médica. Não, isso seria a ideia de uma condição pré-determinada. Essa ideia dessa condição pré-determinada não cabe dentro do pensamento existencialista. Ok, pessoal? Qual a conclusão que podemos chegar dessa ideia da escolha e que a escolha não é produto de um processo natural, mas de uma condição da própria existência? Diante das possibilidades, temos a angústia. Ou seja, toda escolha implica num processo de angústia. E eu posso dizer ainda mais, que na realidade Kierkegaard ele vai colocar a perspectiva da escolha sobre o conceito do absurdo. Por que o absurdo? E é interessante como essa palavra absurdo reaparecerá em Camus, certo? Século XX. Porque a escolha, segundo Kierkegaard, ela não teria uma fundamentação, ela não teria os alicerces na razão. Kierkegaard vai dizer que toda escolha é um salto, mas um salto movido pela paixão e não pela razão. Daí a ideia do absurdo. Escolher não é uma atitude racional, mas escolher é uma atitude apaixonada, se podemos dizer desta maneira. Ok? Vamos em frente, né? Portanto, toda escolha implica necessariamente a angústia. A angústia é uma condição necessária da escolha. Não tem como desviar-nos da angústia. É tanto que Kierkegaard ele vai falar que existem 3 tipos de sujeito: o sujeito estético, o sujeito ético e o sujeito religioso. Por isso que o ideal de angústia, o conceito de angústia, não deve ser compreendido senão a partir do campo religioso, a partir do cristianismo. Essa é a grande, digamos assim, a grande conceituação que o Kierkegaard ele vai colocar. Lembremos que Kierkegaard era também teólogo, né? Kierkegaard ele estava se preparando, digamos assim, para ser uma espécie de pastor luterano, né? Então ele tinha uma ligação muito forte com o cristianismo. E daí toda a sua filosofia que passa a ser centrada na dimensão cristã, certo? Vamos em frente. Então, o cristianismo passa então a ser a forma de entender essa dimensão da angústia. O cristianismo como essa possibilidade de compreensão. Por quê? Porque não há critérios racionais para assumir uma posição. É como eu estava dizendo anteriormente. Toda escolha não é uma escolha racional, mas é uma escolha movida pela paixão. Então não há um critério que defina o que devo ou não escolher. Mas é aí que está a grande interrogação, que eu coloco aí na terceira observação. Então, como decidir sem critério? Como então escolher se eu não tenho nenhum critério racional estabelecido? E aí que ele fala, uma escolha nunca é racional, mas ela é sempre apaixonada. O que nos move não é a razão. O que nos move é justamente esse ímpeto. É tanto que também haverá aí uma certa similaridade do pensamento de Kierkegaard com os chamados filósofos românticos do início do século XIX. Por quê? Os filósofos românticos serão chamados de filósofos do ímpeto, da tempestade e do irracional. O que move o homem não é a razão. Por quê? Toda essa dimensão racionalista foi uma dimensão muito forte e presente no iluminismo. E vai chegar ao século XIX sobre a forma de positivismo. Então, nem tudo pode ser racionalizado. Ou melhor, eu não posso querer explicar tudo pelo âmbito da razão. Eu não posso negar a paixão. É isso que esses homens vão propor. É a ideia da subjetividade que se sobrepõe à objetividade. Por isso que toda escolha não é uma escolha em critérios racionais, mas na paixão, ok? Ou seja, é quase que uma tomada de decisão cegada pela paixão.
Aqui entendamos a palavra cegueira como a oposição ao racionalismo, né? Ou seja, movido por algo que a razão desconhece. E aí Kierkegaard ele vai dizer que isso representa um salto de fé. Só que todos os homens vivem este salto de fé, ou seja, todos os homens tomam esta decisão movidos pela paixão, assumindo a sua fragilidade. Vai dizer Kierkegaard, não, nem todos. Existem 3 tipos de sujeitos, 3 tipos de indivíduo. Como eu já disse, o estético, o ético e o religioso. Ok? Quem é o estético? Quem é o sujeito estético? O sujeito estético, pessoal, é aquele que teme as angústias. E por temer a angústia, assume a posição de não escolher. É aquele sempre que está em cima do muro. Não escolhe nada, por medo da angústia. Teme a angústia e por isso não toma uma posição clara, não toma uma posição definida. Então, o sujeito estético, lá no Kierkegaard, tem esta conotação. O segundo tipo de sujeito é o sujeito ético, que, diferentemente do estético, assume uma posição, toma uma decisão, desce do muro, não fica em cima do muro. Não tem essa indecisão do estético, mas ele assume uma decisão. Mas ao assumir essa sua escolha, ele tenta eliminar a angústia. Por quê? Porque na tentativa de eliminar a sua angústia, ele procura dar um sentido à sua escolha. Ele procura encontrar naquela escolha uma justificativa lógica, uma justificativa racional para aquilo. E nesta tentativa, o homem tenta esconder a angústia, porque a angústia ela não é eliminada, ela é intrínseca à própria escolha. Mas o sujeito ético acredita que pode eliminá-la, ou pelo menos escondê-la, a partir das justificativas que é dada às suas escolhas. E por fim, o religioso, que aí sim, o sujeito religioso, de fato, é este que promove um salto de fé. Por quê? Porque ele não tenta produzir uma justificativa racional para as suas escolhas. É aquilo que Kierkegaard vai chamar de suspensão da razão. O que é a suspensão da razão? É justamente tomar uma decisão movida por uma decisão cega e apaixonada, sem levar em consideração os critérios da objetividade e da racionalidade. Mas professor, eu ainda não estou entendendo. É porque que o Kierkegaard é tão contra a essa razão, a essa objetividade? Porque ele começa a perceber, meus queridos, que essa objetividade, esta racionalidade que foi cunhada pelo iluminismo, cria uma sociedade no século XIX que esquece a sua própria existência, esquece o sentido subjetivo de existir. Quando, por exemplo, a escritora Mary Shelley, quando escreve aquela obra Frankenstein, que todos acreditam que é um clássico do terror, mas quando na realidade é uma crítica à sociedade cientificista, racionalista, objetivista, positivista do século XIX. Uma sociedade que esqueceu a subjetividade. E esquecendo essa subjetividade, esquece sua própria existência. Porque a existência é subjetiva. Como vai dizer Fichte, um filósofo do romantismo. Ok, pessoal? Então, o sujeito religioso em Kierkegaard é aquele que suspende a razão. Não é uma fé inconsciente. Entendamos aqui. Isso é importantíssimo. Porque isso aqui vai aparecer de uma forma bem brilhante em Albert Camus, que nós vamos já tratá-lo dele aqui.
Não é uma fé irracional. Pelo contrário, é a consciência de que suas escolhas não têm critérios, alicerces na razão, mas que deve ser uma escolha cega, apaixonada. Esse é o salto de fé. Ou seja, não tenta produzir esse sentido racional, não tenta produzir uma justificativa que esconda ou aplaque a angústia. Daí o conceito de que a angústia ela deve ser entendida sob uma perspectiva cristã. Professor, eu ainda não estou entendendo. Você vai entender agora. No começo do cristianismo, existia um grupo de homens que vão ser chamados de anacoretas. Quem são os anacoretas? São os homens que se retiram para o deserto e se isolam. Há um livro chamado Les Hommes Ivres de Dieu, os homens embriagados de Deus. Então, são esses homens que se isolam do convívio social no deserto. Ou seja, homens que não buscam esconder suas angústias. Essa mesma postura reaparecerá nos místicos da Idade Média. Uma Hildegarda de Bingen, uma Margarita de Porret, mulheres, da Idade Média, Teresa d'Ávila, João da Cruz, principalmente João da Cruz, que tem um poema chamado Noite Escura, e ali ele revela no seu poema que é 100%, digamos assim, extremamente existencialista. Em uma noite escura de vivas ânsias inflamadas. O que é a noite escura da alma? É a angústia. O homem religioso, o sujeito religioso, é esse que dá um salto de fé ao escolher, mas escolher não pelos critérios que julgamos racionais, mas a escolha movido pela paixão. Os místicos são esses que escolhem, mas não tentam abafar como o homem ético, que escolhe e tenta abafar sua angústia, ou como o estético, que prefere nada escolher a indecisão por temor da angústia. Mas esses homens, o sujeito religioso, na perspectiva do Kierkegaard, se encontra com a angústia, cara a cara. Não a nega e não tenta escondê-la, mas compreende esse sentido. É a mesma coisa que nós vamos ver já com o Albert Camus. Ok, pessoal? Espero que tenha dado aí para compreender aí esse momento da filosofia, que é um momento não tão fácil de se entender, mas também um momento muito bonito e muito interessante. Ok? Vamos em frente. Muito bem. E aí vamos começar agora a partir para a filosofia do Sartre. E aí eu coloquei essa questão aí justamente para trabalharmos a questão do existencialismo em Sartre. Diz o seguinte: o nada impensado para Parmênides encontrou em Sartre um valor ontológico. O que é o valor ontológico? O valor da existência, não? Pois o nada é o ponto de partida da existência humana. Uma vez que não há nenhuma anterioridade à existência, nem mesmo uma essência. Esta tese apareceu no livro O Ser e o Nada. Tal afirmação encontra-se também em outro livro, O Existencialismo é um Humanismo, no qual está escrito: porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é, de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Ou seja, só no enunciado dessa questão, nós vamos ter aqui 3 conceitos básicos do existencialismo de Sartre. A ideia de que a existência precede a essência, ou seja, que não há
nada que anteceda o próprio homem, que predetermine sua ação, sua existência, mas o homem ele parte da sua existência para realizar todas as coisas. Segundo, a liberdade, que é justamente esta liberdade de partir, de ser ele o único responsável pelas suas ações, pelo que ele é, pela construção daquilo que ele é. E um terceiro ponto é justamente o ideal da responsabilidade. E aí eu me lembro lá de Antoine de Exupéry, de Saint-Exupéry, quando escreve O Pequeno Príncipe, aquele clássico, e a raposa diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, nós somos responsáveis eternamente por aquilo que fazemos. Essa é a nossa condição. Quando Sartre diz que o homem está condenado a ser livre, a liberdade é a condição da existência humana. Mas essa liberdade implica necessariamente na responsabilidade. Ok, pessoal? Vamos em frente. Vamos analisar aí as alternativas. A responsabilidade para Sartre diz respeito ao indivíduo para consigo mesmo, já que o existencialismo é dominado pelo conceito de subjetividade, que restringe o sujeito da ação à sua esfera interior, circunscrita pelas suas representações arbitrárias, que exclui o outro. Toda escolha humana é a escolha por si próprio. Falso. A filosofia existencialista de Sartre não é uma filosofia que encerra o homem nele mesmo, que, embora levando em consideração, como ele diz aqui, a ideia do indivíduo para consigo mesmo, isso não significa dizer que Sartre está aprisionando o homem dentro dele. Pelo contrário, nos descobrimos, Sartre vai dizer mais em uma outra obra, que nos descobrimos a partir do outro, da existência do outro. Então, a responsabilidade aqui em Sartre não é somente uma responsabilidade comigo mesmo, mas é compreender, e aí está a base da ética existencialista, olha aí, a base da ética existencialista, entender como as minhas escolhas livres podem impactar o outro. Letra B. Ao vínculo entre o indivíduo e a humanidade. Já que para o existencialista, cada um é responsável por todos os homens. Pois criando o homem que cada um quer ser, olha aí, criando o homem que cada um quer ser, estaremos sempre escolhendo o bem, e nada pode ser bom para um que não possa ser para todos. Aí está a base da ética de Sartre. Então, tomem nota nisso aí, pessoal. Anote aí no seu caderninho. A básica da ética de Sartre é a ideia da liberdade que leva à responsabilidade. Este mesmo conceito de ética reaparecerá em um outro filósofo, chamado de Hans Jonas, que caiu no Enem do ano passado. Em todas as aplicações, primeira, segunda e terceira. O princípio da responsabilidade de Hans Jonas é justamente esse vínculo entre indivíduo e humanidade. E compreender que na busca por ser o homem que todos querem ser, implica nesta responsabilidade que eu devo ter sobre as minhas ações e os impactos que elas terão dentro da sociedade, dentro da humanidade. Certo? Vamos ver o erro das demais, pessoal. Letra C. A imagem de homem que pré-existe. Só aí você já mata a questão. Nada pré-existe ao homem. A ideia de uma imagem de homem que pré-existe seria a ideia de uma essência. Isso não cabe dentro do pensamento de Sartre. Certo? Letra D.
ao partido político que tenha primazia na condução do processo de edificação de uma nova imagem de homem. Se eu estou colocando a ideia de um partido político, eu estou dizendo de algo que antecede o próprio homem, seria o partido. Certo, pessoal? Então, não, é o próprio homem em si, ele é a base, não tem uma outra base. Certo? Vamos lá, algumas observações aí importantes. Não há nada que possa eximir o homem de sua condição de ser livre. Olha lá a letra D. Se eu atribuo a ideia de um partido político, de uma instituição religiosa, de uma instituição educacional, então eu estou dizendo que, de uma certa forma, as ações humanas são condicionadas por esses fatores. Não. Mas não há nada que condicione a liberdade do indivíduo. E, consequentemente, da sua condição de responsabilidade diante dos seus atos, porque aí eu poderia jogar a responsabilidade para essas instituições. O homem que assume sua escolha é livre, tendo que decidir seu caminho. Ele se dá conta que é um legislador, pronto para escolher. Olha aí, pessoal, circula essa palavrinha aí, escolher, pronto para escolher. Vamos voltar para o Kierkegaard? Olha a influência de Kierkegaard sobre Sartre. O homem é um ser que se dá conta que é um legislador pronto para escolher. E é justamente essa liberdade que o homem traz consigo, que carrega em suas mãos este peso, o fardo da liberdade. Não vamos achar que a liberdade... fazer o que quer. Não, a liberdade é um peso, porque a liberdade implica na responsabilidade. Não confundamos a liberdade com vida fácil, libertinagem, não é isso não. O conceito de liberdade aqui não é fazer o que eu quero e o outro que se lasque, não existe isso não, viu? Ao mesmo tempo que a si próprio, a humanidade inteira. Essa escolha implica a liberdade responsável. Com ela, o homem reconhece a consciência do seu semelhante. Ou seja, esse vínculo entre eu e o todo. Ele agora sabe que não decide somente por si, mas também pelo outro. Tudo que ele escolhe afeta diretamente o seu semelhante. É por isso que Sartre ele vai dizer: o inferno são os outros. Porque, de uma certa forma, é o outro também que pesa no meu processo de escolha. Eis aí a angústia do homem. Escolher partindo deste peso do outro. Tudo que ele escolhe afeta diretamente seu semelhante. Logo, ele terá que saber escolher, para que não fira a liberdade alheia. Então, é justamente esse saber escolher que em Sartre provocaria o conceito de angústia. Questão 2. Em sua obra, O Existencialismo é Humanismo, Sartre defende as principais teses do seu pensamento filosófico, pautado no existencialismo. Segundo ele, podemos afirmar que, em termos de concepção antropológica, o ser humano está condenado a ser livre, ou seja, o que significa dizer que o ser humano está condicionado, está preso, está condenado a ser livre? É fazer escolhas. E escolher implica na responsabilidade e a angústia que isso traz. E, portanto, escolher seu próprio destino por uma razão básica, que se contrapõe à filosofia tradicional. Tal razão básica para o existencialismo implica em, letra A, conceber que toda pessoa tem uma essência a realizar desde quando nasce. Falso. Sartre vai dizer, não é a essência que determina a existência, mas a existência que determina a essência. A existência pré-existe a essência. Aquilo que diz o que eu vou ser sou eu mesmo. Não é algo a priori, mas é algo a posteriori. Que a existência precede a essência, correto? E por isso, o ser humano não está predeterminado
a nada. Correto? Não existe essa ideia de algo que anteceda o indivíduo. Letra C. Vamos ver o erro da G+. Aceitar que o projeto de vida é definido pelo contexto social. A partir do momento em que eu tomo essa alternativa como verdadeira, que é o contexto social, é a mesma coisa de eu dizer que há algo que antecede o homem. E se eu coloco neste algo que antecede o homem, então a liberdade e a responsabilidade está ligado a este algo e não ao homem em si. D. Que o ser humano não pode mudar seu destino. Ora, se nós não nascemos com nada pré-determinado, pré-estabelecido, não existe a ideia de destino. Letra E. Compreender a vida humana em sua finitude, enquanto ser para a morte. E aí poderia, professor, e essa alternativa? Compreender a vida humana em sua finitude, enquanto ser para a morte, né? Claro, né, que ninguém vai viver eternamente. A existência humana não é infinita, né? Tem um ponto de início e um ponto de fim. Mas ao que Sartre está colocando aí, não é essa dimensão, certo? De compreender a partir dessa conceituação fatalista. Não é bem assim, certo? Vamos lá, vamos adiante. A existência, então, precede a essência. Esse é o grande lema do existencialismo do século XX. Mas o que é que significa essa ideia? Que o homem é, antes de qualquer coisa, um projeto, que se vive subjetivamente. Nada existe anterior a este projeto. Ele será o que ele tiver projetado, e não o que ele quiser ser. Para isso, é necessário destacar que há dois tipos de subjetivismo: a escolha do sujeito individual por si só, e o outro, a impossibilidade para o homem superar a subjetividade humana. Certo? Ou seja, isso aí é um texto da obra O Existencialismo é o Humanismo, de Sartre. Então ele coloca justamente isso. A ideia de que o homem é o seu próprio projeto, a partir da sua existência. E entendendo essa existência a partir de uma perspectiva subjetivista. Certo? A situação do homem existencialista, que não tem um Deus para se apoiar, mas ao contrário, tem a responsabilidade de sozinho se realizar e se construir. Ou seja, Deus, entendendo Deus enquanto ser, mas também entendendo Deus aqui como uma causa que antecede ao homem. É a de alguém que se depara com a angústia, o desespero e o desamparo. Olha aí novamente a palavra angústia reaparecendo. Essa angústia que aparece em Kierkegaard, diante da escolha, do ato de escolher, do salto de fé, e agora o conceito de angústia em Sartre, porque o homem só tem a si e nada mais. Eis aí a sensação de desespero, a sensação de desamparo. Eu não tenho aonde me agarrar, só em mim mesmo. Aí temos um outro conceito de angústia. A angústia do Kierkegaard é a angústia pela ideia da escolha. A escolha que provoca essa angústia. Em Sartre, é você se deparar com algo que não tem antecedência, que não lhe precede a nada. E por não lhe preceder, você não tem um ponto onde se possa agarrar. Não se tem uma tábua de salvação. Ou seja, está sozinho no mundo. E sozinho no mundo está condenado. Sozinho no mundo, entre aspas, viu? Que eu estou colocando aqui. E sozinho no mundo está condenado a ser livre. E esta liberdade implica que este homem, ao realizar e ao se construir, tem essa responsabilidade. Implica esta responsabilidade. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Muito bem, pessoal. Vamos agora em uma nova questão sobre o Camus, Albert Camus. E aí, Camus, ele é um camarada muito interessante. Eu gosto muito do Camus, né?
Camus não é só filósofo, né? Ele é um escritor brilhante e genial. Nasceu na Argélia, né? Foi amigo de Sartre, embora depois tenha rompido com ele. E Camus, ao romper com Sartre, promove digamos assim, um outro conceito acerca do existencialismo. E ele aplica esse seu conceito na sua literatura, né? Ele tem obras fantásticas como O Estrangeiro, A Peste, O Homem Revoltado e O Mito de Sísifo, que é o que nós vamos analisar agora, né? Camus, ele morreu precocemente num acidente de carro, né? Na Argélia. É uma mente interessantíssima, né? Vamos analisar aí, que tem alguns pontos que eu particularmente adoro nele. Camus escreveu no século XX um belo texto intitulado Mito de Sísifo. Ele recupera a história grega de que os deuses tinham condenado Sísifo a empurrar sem descanso um rochedo até o cume de uma montanha, de onde a pedra caía de novo em consequência de seu peso. Em uma forte descrição, Camus fala do esforço de um corpo tenso, que se esforça por erguer a enorme pedra, rolá-la e ajudá-la a levar a cabo uma subida 100 vezes recomeçada. Vê-se o rosto crispado, a face colada à pedra, o socorro de um ombro que recebe o choque dessa massa coberta de barro, de um pé que a escora, os braços de novo empurram, a segurança bem humana de duas mãos cheias de terra, né? Ou seja, o mito de Sísifo é justamente o mito de que os deuses condenam a sempre levar uma pedra até o alto de uma montanha, e quando a pedra chega lá, rola novamente. E ele fica eternamente neste processo de empurrar a pedra, vê-la rolar montanha abaixo e novamente empurrá-la, né? Na interpretação de Camus, este mito trágico é trágico porque o herói é consciente, sabe de toda a extensão de sua miséria, embora isso seja também a sua vitória. No fim da interpretação, pode-se ler que é preciso imaginar Sísifo. E aí essa questão que aparentemente... estamos falando então de angústia. Falamos em angústia em Kierkegaard. Falamos em angústia em Sartre. Existe uma certa angústia, porque o homem ele é consciente da sua condição, e por ser consciente, nasce angústia. Vamos fazer uma análise do pensamento do Camus e depois nós voltamos aqui às alternativas, ok? Muito bem. Suas obras mais conhecidas são O Estrangeiro e A Peste. Porém, o mais marcante para a filosofia foi o ensaio O Mito de Sísifo, escrito em 41. Qual é a base dessa obra do Camus? Né? Que o homem eternamente, constantemente, busca um sentido para a sua vida. E aí Camus quer mostrar que, na tentativa de encontrar um sentido para a sua vida, torna-se um esforço inútil. E é aí que temos uma grande aproximação do pensamento do Camus com o do Kierkegaard, lá dos 3 tipos de sujeito. O sujeito ético do Kierkegaard reaparece no mito de Sísifo de Camus. O sujeito ético lá do Kierkegaard é aquele sujeito que toma uma decisão na busca de eliminar a angústia, busca dar um sentido às suas escolhas. É o que Camus vai dizer. O mito nada mais é do que uma eterna busca do homem por um sentido para a vida. E aí
é um esforço inútil. O absurdo para o Camus se origina de nossas tentativas de dar sentido a um mundo sem sentido. Olha aí. Nossa, professor, não é um tanto pessimismo dele, não? Não. Ou seja, então, o que é o absurdo? Nós vimos que lá em Kierkegaard, a palavra absurdo, ela também aparece. Quando é que ela aparece? Quando mostra que toda escolha é um salto. E este salto torna-se absurdo, porque não encontra em nenhuma base racional para as escolhas. Eis o absurdo. Eis o absurdo em Camus, a tentativa de dar uma justificativa racional à existência humana. Eis o esforço inútil. Dar sentido àquilo que não tem sentido. Eis aí a angústia. O homem angustiado. Né? Mas que continua a nos desafiar ainda hoje na atualidade. Nós ainda hoje temos essa tentativa de buscar um sentido em tudo. Diante do dilema da futilidade, do esforço e da certeza, da extinção do homem e do universo, o que nos restaria então? Olha que questionamento interessante. Diante do dilema da futilidade e do esforço e da certeza da extinção do homem e do universo, o que nos restaria então? Por que eu não deveria cometer o suicídio? Ora, se nada tem sentido, se é uma loucura, é um absurdo, como vai dizer Camus, buscar um sentido para aquilo que não tem sentido, então o que é que me resta? A morte? O suicídio? Não. Para Camus, o suicídio, desculpe aí o erro gráfico, ficou faltando suicídio, não é a solução para o absurdo. Ou seja, o que é o absurdo? A tentativa de dar sentido àquilo que não tem sentido. Então o suicídio não é o caminho. É ao contrário. O suicídio seria uma negação. A negação da própria existência humana. E não podemos resolver o problema do absurdo negando sua existência. Certo? Ou seja, é como tentássemos fugir. Então o suicídio seria visto aqui como, para Camus, como uma fuga, uma negação, uma covardia. Deste modo, Sísifo, que está condenado à eterna repetição, consciente dela, ou seja, consciente de que esta é sua vida, descobre que a lucidez que devia constituir sua tortura, ao mesmo tempo coroa sua vitória. Ou seja, essa lucidez que me leva a compreender que aquilo é uma tortura, agora me faz perceber que é uma vitória, que esta é a minha condição e que eu não tenho outra. Então não é tentar dar um sentido para as coisas. O que Camus está querendo dizer, pessoal, é que não tentemos dar sentido para aquilo que não tem sentido, mas que apenas o que? Compreendamos, tenhamos essa lucidez. Camus diz que devemos imaginar Sísifo feliz, pois ser consciente da própria vida num grau máximo é viver num grau máximo. Portanto, o que Camus está nos propondo aqui, que parece um paradoxo para os nossos dias, onde o homem contemporâneo é movido a acreditar que tudo tem uma causa, que tudo tem um sentido. Esse é o espírito daquela racionalidade iluminista, do positivismo e do pragmatismo.
que nos faz achar que tudo deve ter uma explicação lógica, racional, e aí voltemos para o Kierkegaard, né? Toda escolha ela é absurda porque ela não tem uma base racional. É a mesma coisa aqui em Camus, certo? Então, ser consciente da própria vida, ou seja, compreender o que ela é, entender o que ela é, e não tentar encontrar subterfúgios para justificar isso ou aquilo. É aí que se encontra a felicidade do homem. É aí que o homem encontra a sua liberdade e a sua plenitude, a consciência da sua vida. E eu gostaria aqui de encerrar, pessoal. Infelizmente não deu para eu reproduzir aqui para vocês, mas eu preparei aqui um texto, por sinal muito interessante, e que muito tem a nos dizer nessa reflexão existencialista. Isso não é quase, essa nossa aula é quase que, né, uma reflexão, né, própria. E diz o seguinte: o pensamento moderno nos fechou cada vez mais no cárcere do positivismo, condenando-nos ao pragmatismo, né? Ou seja, essa ideia de querer encontrar em tudo um sentido, uma lucidez, uma explicação racional, dar sentido àquilo que não tem. Este sabe alcançar muitas coisas, sabe viajar à lua e mesmo mais longe por espaços incomensuráveis. Esse positivismo, preso a este pragmatismo. Não obstante, permanecemos sempre no mesmo lugar, porque não ultrapassamos a verdadeira fronteira do quantitativo e do factível. Ou seja, sempre estamos no mesmo lugar. Esta ideia, esse pensamento moderno, esse racionalismo positivista que nos condena a este pragmatismo, este pensamento moderno que sabe alcançar muitas coisas, ir até a lua ou até mesmo no espaço, mas que estamos sempre presos no mesmo lugar. Estamos aqui, presos a essa existência, né? Camus descreve o absurdo desta forma de liberdade, essa pseudo-liberdade, na figura do imperador Calígula. Este tinha tudo à sua disposição, entretanto tudo para ele era pouco. Em seu louco desejo de ter sempre mais e coisas cada vez maiores, ele grita: quero a lua, dai-me a lua. Hoje podemos mais ou menos ter a lua, mas se não se abrem as fronteiras entre terra e céu, a lua será apenas um pedaço a mais da terra, e o termos chegado lá não nos aproxima um passo sequer da liberdade e da plenitude. E que plenitude é esta? Ser consciente da própria vida num grau máximo, para viver num grau máximo. Ok, pessoal? Espero que esta aula sobre o existencialismo, uma aula tão profunda, nos ajude a refletir, né, sobre tantas questões. Muito obrigado pela paciência de mais uma vez me ouvir, de mais uma vez estar aqui comigo. Repito, vamos divulgar essas aulas, ela é muito importante. Deixe aqui sua sugestão de aula, sua dúvida, deixe nos comentários, que à medida do possível nós vamos respondendo. Ok, pessoal? Muito obrigado, tenham todos um bom estudo e até a próxima.